Senhores ministros, mandado de segurança 27260, da relatoria do ministro Carlos Brito, o caso de concurso público. O tribunal abriu o julgamento, atendeu ao pedido do advogado para efeitos de sustentação oral. Ausente justificadamente o ministro Gilmar Mendes, em representação do Tribunal Exterior, e a senhora ministra Ellen Grace. Agora voltamos à questão. Após o voto do ministro Carlos Brito, deferindo o mandado de segurança, e os votos dos senhores ministros Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski e César Peluso indeferindo, o julgamento foi suspenso. Aí estavam ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello, Eros Grau e, nesse julgamento, os ministros Marco Aurélio e Ellen Grace. Então, nós temos a seguinte situação. Defere a segurança o ministro Carlos Brito. Ainda defere o ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e César Peluso. E temos ainda os votos a colher, portanto, do ministro Dias Toffoli, do ministro Eros Grau, do ministro Ellen Grace, do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello e do presidente. Carlos Brito, sugeriria que Vossa Excelência fizesse uma brevíssima apresentação do seu voto, apenas para que... Eu deferi a segurança, senhor presidente, tomando em conta peculiaridades do caso. A impetrante passou em todas as fases do concurso, foi aprovada por efeito de liminar, concedida por mim. Em verdade, na primeira prova objetiva, a impetrante acertou, segundo o gabarito então divulgado, as perguntas, mas por efeito de recurso ajuizado por outros competidores, a comissão julgadora republicou o resultado do desempenho dos candidatos, dando como certos 2 outros gabaritos, e não os 2 gabaritos acertados, preliminarmente pela impetrante. E quanto a 2 outros grupos de respostas, o grupo, acho que número 2 e o grupo número 3, a comissão julgadora não modificou não as respostas, anulou os 2 grupos. Quanto ao grupo 1, a comissão julgadora republicou a resposta certa, não anulou os quesitos, deu como certos outras letras, outros gabaritos. Quanto aos grupos 2 e 3, a comissão simplesmente anulou as perguntas. A autora da segurança alega cesseamento de defesa, porque ela não teve oportunidade de se manifestar não teve a oportunidade de defender o seu ponto de vista, como os outros tiveram ao ajuizar o recurso. Ela também alega uma falta de isonomia interna ao próprio concurso, do ponto de vista técnico. Por que reformular as perguntas ou as respostas do grupo 1 e anular as respostas dos grupos 2 e 3? De outra parte, ela diz o seguinte, que não recorreu da sua classificação inicial por motivo óbvio, ela foi aprovada, ela deu as respostas correspondentes aos acertos das perguntas. Ou seja, os gabaritos tidos como certos pela comissão julgadora foram acertados também por ela. Então, como a impetrante deu as respostas coincidente com... foram 2 questões. Então, ela acha que o princípio da ampla defesa, sobretudo do contraditório, foi violado, porque enquanto os outros tiveram a oportunidade de recorrer, a administração processante do certame lhe negou esse direito a recorrer. E ela disse, mas eu não recorri porque acertei. Ora, como eu iria recorrer? Quando eu vinha saber que os gabaritos foram alterados e não anulados, aí eu teria o direito de recorrer e esse direito não me foi reconhecido. De outra parte, eu confesso que me impressionou muito,
Claro que os ministros vão se contrapor a essa minha observação. Não cabe ao judiciário se substituir a administração pública na formulação das perguntas nem na correção das respostas. Mas me impressionou muito a má qualidade, eu confesso isso, das perguntas, inclusive sobre temas, e muitos, não pacificados aqui mesmo no nosso tribunal. Aqui nós não temos simples erro material. Não se trata de simples erro material do gabarito, não se trata disso. A própria comissão ficou em dúvida quanto às respostas corretas. Divulgou um gabarito, assinalando certas questões para depois rever. Eu devo confessar também o seguinte, todos nós sabemos de uma certa comissão parlamentar de inquérito, ficou conhecida como como era que dizia aqui, a CPI do fim do mundo, né? Lembram-se disso? Esse epíteto de fim do mundo, a CPI do fim do mundo, foi aplicado a esse concurso. Esse concurso foi tão baralhado, tão cheio de contradições, que ficou conhecido como o concurso do fim do mundo também. Então, eu me levei no fato de a Impetrante ter 28 anos de idade. Permita apenas para formar convencimento, já que você está fazendo um resumo, você noticia que no tocante a um outro grupo, houve anulação e aprovação de pontos a todos os candidatos. Perfeito, com a conferição de pontos a todos os candidatos. Só não houve a conferição de pontos a ela, Impetrante, no grupo 1 das perguntas objetivas, que inicialmente ela respondeu acertadamente, mas por efeito de republicação ela ficou... Agora, para que Vossa Excelências tenham uma ideia, as perguntas que foram feitas sobre a atuação fiscalizadora do Banco Central, o compartilhamento de registros bancários, a validade de escuta ambiental, as atribuições dos Ministérios Públicos, entre outras questões que não estão nem pacificadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Essas são as questões que estão sendo objeto de E, de outra parte, ela tem 28 anos de idade, passou em todas as fases, em todas. E a essa altura não está disputando com ninguém. Por quê? Porque o número de vagas ofertadas, o número não foi preenchido. A vaga sobrando, portanto. Então, eu confesso que, como nós, julgadores, né, temos o dever de transitar por esse fio de navalha entre a segurança jurídica e a justiça material, eu fiz uma ponderação entre esses dois protovalores e entendi que, no caso, diante dessas peculiaridades, estaria fazendo justiça material efetiva à Impetrante e deferir o mandato de segurança. Eu já votei, presidente, porque eu votei na esteira da jurisprudência predominante, no sentido de que, na verdade, aqui está-se diante de uma situação, como o eminente ministro relator acaba de acentuar, em que há realmente a fixação por uma banca examinadora de um gabarito que, quando seja instado por outra, e no caso pelos recursos, seja pela verificação de que houve erro, ele tem que realmente fazer com que se remeta à correção. E, de toda sorte, isto fica na linha da atuação discricionária, não arbitrária, e acho que não houve arbítrio, mas de discrição da própria banca examinadora. E aí seria realmente nós entrarmos na matéria e na formulação de questões, em como elas foram formuladas, o que a jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade. Então, eu pedi vênia e volto a pedir vênia ao eminente ministro relator, mas eu denego a ordem. Me sinto esclarecido para votar sobre a matéria, inclusive recebi memoriais do ilustre advogado Aristides Junqueira Alvarenga, analisei o caso e, pedindo todas as vênias ao eminente relator, ministro Carlos Aires Brito, acompanhe a divergência. Ministro Eros. Senhor presidente, eu vou pedir vênia também ao ministro Carlos Brito para acompanhar a divergência, mas se observar que a hipótese é extremamente complexa e é por isso mesmo que eu não caberia mandar de segurança. Eu acompanho a divergência. Respeito, porque na verdade o que houve aqui, senhor presidente, foi um erro de furo.
isto é, os gabaritos de duas questões estavam errados. E depois foram corrigidos os gabaritos e se verificou que as respostas dela estavam erradas. Apenas isso. Em outras palavras, ela quer ser aprovada por resposta errada. Não é possível, com devido respeito. Mas me impressionou mal o fato de não haver um critério objetivo uniforme. Para outras questões também erradas, a que fez a comissão anulou. Mas isso é a economia da comissão julgadora. Se formos controlar todas as perguntas e respostas. Presidente, também eu peço veementemente ao relator e acho que é indispensável que as comissões examinadoras tenham esta margem de discrição necessária para levar a cabo os concursos, sem o que eles se prolongarão indefinidamente, trazendo aos tribunais a correção eventual de questões duvidosas. Eu verifico também, como vários colegas já fizeram, que houve, por parte da impetrante, um equívoco em relação a duas respostas necessárias para que alcançasse a pontuação mínima para aprovação. Portanto, eu, com vênia do eminente relator, também denego a ordem. Presidente, mesmo fora do tribunal, eu acompanho a vida da corte. E eu fiz esse acompanhamento mediante um veículo de comunicação importantíssimo, que é a Rádio Justiça. Quando ouvi o voto do relator e as ponderações formalizadas por Sua Excelência, concluí que esse voto se mostrava mais afinado com o trinômio lei, direito e justiça. E agora esse convencimento, ele está robustecido. Em primeiro lugar, não tinha impetrante, ante o quadro primeiro, interesse jurídico em entrar e interpor recurso administrativo contra o gabarito, porque acertara, presente esse mesmo gabarito, as respostas dadas. Houve realmente recursos de outros candidatos. E aí chegou a comissão examinadora, que evidentemente não posso reprovar no julgamento deste mandado de segurança, a conclusão de que errara ao anunciar aos quatro ventos o gabarito. E então adotou uma outra ótica quanto ao que seria mais acertado em relação às colocações ditas pelo relator, e eu subscrevo, ambíguas. Qual é o objetivo maior do concurso, presidente? É selecionar candidatos pelo mérito. E aqui nós temos que o número de aprovados, entre os quais a impetrante, não seria suficiente ao preenchimento das vagas. Mas há mais. Não se estaria diante de um simples erro material, mas de um erro interpretativo da própria banca examinadora ou comissão de concurso. E a administração pública acabou por adotar 2 pesos e 2 medidas, no tocante às questões do grupo 1, caminhou para a anulação das questões e dação dos pontos a todos os candidatos. Aqui não, aqui simplesmente gerando uma insegurança incompatível com o que se quer no tocante à administração pública na feitura de concurso, simplesmente substituiu o gabarito primeiro. Acompanho Sua Excelência e o ministro relator, salientando também a parte final, e aí vem o lado humanístico, a parte final de um romance, que eu já inclusive me referi a ele aqui neste plenário, John Steinberg, O Inverno da Nossa Desesperança,
quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. A impetrante percorreu uma via crucis e logrou, a meu ver, a aprovação, tendo em conta as perguntas veiculadas. Senhor presidente, eu peço ver depois acompanhar o eminente relator. Eu também vou pedir ver a maioria já formada para acompanhar o relator. Eu entendo que o caso é marcado por peculiaridades que o singularizam e que aqui há realmente elementos de segurança jurídica que justificam a opção feita e, portanto, nessa linha também, sua manifestação, voto do ministro Marco Aurélio. Mas creio que temos, portanto, já maioria formada no sentido do indeferimento da segurança. Ficam vencidos, portanto, o relator, o ministro Marco Aurélio, o ministro Assinado e o presidente. Vossa Excelência votou com a... Deixa eu acompanhar o relator. Pois é, então... Redigirá o acordo a ministra Carmen Lúcia.